No vídeo anterior, terminamos onde a nossa protagonista perguntou se ele era nobre ou não. Após ele dizer que sim, a nossa protagonista viu que estava sem tempo e disse que ele vai ter que pagar a dívida com o próprio corpo. Bom, a primeira parte vai estar aí na descrição do vídeo e vamos à continuação. E como ninguém deu nome ao nosso paraquedista, eu disse de Samarel de Marcos. A cena corta, nos é mostrada a Camila, toda cansada. A empregada disse para ela se sentar direito, pois irá estragar o vestido. A Camila disse que não vai usar mais essas roupas, pois a época de luto já acabou, o tempo do funeral, e mandou ela ir buscar uma bebida. Algum tempo antes, ela recebeu condolências do presidente da Associação de Mercadores. Ele admirou o castelo e disse que depois do funeral, eles vão fechar o acordo. Ele queria comprar o castelo, o jardim, todo o território que pertence à nossa protagonista. Ela também queria fechar o negócio e disse que foi boa coisa deixar a nossa protagonista no monastério. Ela estava feliz, pois ela ainda não apareceu. Ela quer vender tudo e se migrar para a Zona Sul e usufruir da sua riqueza, pois com o dinheiro que vai receber daqui, ela pode comprar um castelo ainda maior. Ela estranhou o fato deles demorarem. Bom, ela se levantou. Parecia que os comerciantes chegaram. Ela saiu para os receber. Com um sorriso no rosto, os desejou boas-vindas. Mas quem saía de lá era a nossa protagonista. E o nome dela é Heloise. E vou parar de chamar ela de protagonista e vou passar a chamar de Heloise. Uns empregados já apareceram e disseram que já não recebem mais convidados. Tipo, a época de luto já passou. A Heloise disse que não é uma convidada. Disse que veio para recuperar o que a pertence. Uma velha tremeu de felicidade, pois a reconheceu. Ela ficou feliz ao saber que tem pessoas que ainda se lembram dela. A Camila começou a debochar dela, dizendo que de nada vale ela ter vindo, pois ela não pode dar nada sem se casar. Bom, ela calou a boca da Camila com isso, com um documento que comprova que ela é casada. Ainda apresentou seu marido, Raxan, mas para mim é Marcos. A Camila ficou espantada, pois não tinha como ela saber dessas leis, e suspeitou que um dos moradores da Zona Norte sussurrou enquanto ela ouvia. A Camila não parou de debochar e perguntou como é que eles se conheceram, pois ela teve presa a vida inteira. A Heloise mandou ela não se preocupar com isso e disse que o Marcos é o marido dela. A Camila começou a rir, perguntando o porquê de ele tampar o rosto, e disse que se ele é confiante, ao menos devia mostrar o rosto. Até a Camila ficou espantada quando viu a beleza do homem. O Marcos perguntou com um tom sarcástico se ela está feliz após ver o rosto dele. Ele perguntou a Heloise se era o suficiente, pois queria ficar a sós com ela. Ela até ficou corada. A cena corta, nos é mostrado eles no cartório. A Heloise perguntou se ele quer fazer isso. O Marcos perguntou se era algo urgente ou não. Ela disse ser algo super urgente, mas disse também que está pensando no lado dele. Bom, o Marcos, com um tom romântico, disse que ela o mandou pagar com o corpo dele, então é o que ele vai fazer. E disse que depois disso, ela tem tudo para se divorciar dele. O recibo foi carimbado, eles se casaram. Eles foram até a mansão. E mano, essa coisa de ir pro passado, voltar pro presente me atrapalha por vezes. Mas antes de irem para a mansão, a Heloise foi falar com alguém antes. Voltamos para o presente. Ela disse que quer tudo que é dela por direito. A Camila ficou hypada. Nesse momento, um grupo chegou. A Camila ficou feliz, pois os comerciantes chegaram. A Heloise perguntou quem eles são. Bom, Marcos disse que eles são mercenários, os que estavam em frente. Da carruagem saiu um homem, o homem Dantes, que cumprimentou a Camila e que deu os pésames. A Camila avisou que há um problema gigante. O homem ficou espantado e perguntou que tipo de problema houve. A Camila disse nos ouvidos dele que do nada apareceu uma pessoa problemática e que vai complicar a transferência. Parecia que o casal estava cercado. A Heloise perguntou quem são eles. O subordinado respondeu, dizendo que esse é o presidente da Associação dos Comerciantes e vinha ter com a Camila, pois marcaram uma reunião. Ela se apresentou, dizendo que é a nova baronesa. Bom, não é Badlands, é a nova condessa. A Camila avisou para os comerciantes que eles demoraram e que não tinham como fazer o trato. Bom, mas o comerciante queria fazer o trato e mandou os mercenários secarem os dois. A Heloise estava toda assustada, pois os mercenários estavam se aproximando do casal. Marcos perguntou se ele pode cuidar disso ou não, se ela permitir. Ela perguntou se ele quer lutar contra eles todos sozinho. Ele disse ser a única opção. Ela achou aquilo muito perigoso e recusou, mas em sua mente queria que ele resolvesse e disse que esse problema é dela. Depois de serem agarrados, ela pediu para que deixassem ele ir, pois ele não tem nada a ver com isso. Bom, mesmo nesse tipo de situação, o Marcos conseguiu ser o mais romântico possível e perguntou a Heloise como assim ele não tem nada a ver, sendo que ele é o marido dela e que é normal ela se preocupar, mas se ela voltar a dizer
fazer isso, o amor dele só vai aumentar. O homem tem dom com as palavras. Até os mercenários babaram o ovo. Ela se perguntava o que esse homem tem na cabeça. A Camila mandou os dois pararem de gracinha e foi até Heloísa. Perguntou se ela achou que seria reconhecida depois de tanto tempo. Ainda elogiou os olhos dela, dizendo que estavam mesmo. A Heloísa perguntou que tipo de contrato ela tem com os mercenários e os comerciantes. A Camila disse não ser grande coisa e que apenas ia vender tudo. Para deixar estressada, a Camila disse que o conde, quando perdeu a sua esposa, preferiu abandonar a filha no monastério porque quando olhava para a filha, sempre se lembrava da sua esposa e que por conta do seu orgulho, ele nunca quis vender o castelo e disse que se eles tivessem vendido o castelo, eles estariam em uma outra mansão, uma mansão maior na Zona Sul. Ainda ameaçou, dizendo que em breve ela vai se reencontrar com o pai. Ela baixou a cabeça, dizendo que estava ciente que ninguém estava do lado dela. A Camila perguntou o porquê dela estar super confiante. A Camila e o presidente ficaram espantados, pois alguém estava chegando, e mandou que soltassem eles, pois seria um problema eles serem vistos dessa forma. Após ser solto, o Marcos perguntou se ela estava bem ou não. A Heloísa disse que estava tudo ok. Da carruagem, saiu o ministro da Fazenda. A Camila se perguntava o que ele está a fazer aqui. O ministro olhou para o lugar e se perguntou o que o Marcos está a fazer aqui, em sua mente. O ministro disse que ia ter muitos compradores do que ele imaginava. A Heloísa disse que eles não são bem-vindos e que já estão de saída. Agradeceu por ter vindo, mas o ministro disse que ele está grato, pois ela quer doar a mansão e tudo. Todo mundo ficou espantado. A Camila ficou arrepada, pois ali tem muitas riquezas que o conde anterior não conseguiu usufruir, mesmo desperdiçando dinheiro à toa. E ela quer doar tudo. A Heloísa pensou nisso logo que saiu do monastério, pois ela queria arranjar uma forma de se manter a salvo nas mãos da Camila. E disse que vai ter que doar tudo para uma pessoa, alguém que a Camila não consiga lidar. O ministro perguntou se não vai ser um incômodo depois, pois ninguém nunca chegou a doar uma quantia dessa. Ela disse não ser nada demais, mas isso tudo vem com uma condição, que a mansão e os jardins não sejam alterados, pois com isso ela será capaz de cumprir a promessa que fez à mãe. Depois de tudo isso, ela pagou o Marcos e disse que essas coisas apanhou no quarto da Camila. Era muita quantia. Ele perguntou o porquê dela ser super generosa. Ela disse que tudo foi graças a ele. E ainda disse que isso é pouco pelo que ele fez. E agradeceu. Ela ainda disse que sempre teve medo da Camila. E foi engraçado quando ele pediu lutar contra todos os mercenários sozinhos. Por pouco, ela só dava risada. O Marcos perguntou o que ela vai fazer agora. Ela soltou uma leve risada, dizendo que, por mais que todo mundo ache que ela perdeu alguma coisa, ela não se sente como se tivesse perdido alguma coisa. Porque enquanto existir o Império, o castelo estará a salvo e o jardim estará protegido. O Marcos perguntou se ela não está triste por ter perdido tudo. Ela disse não. Ela disse ser muito gananciosa, mas tudo estaria arruinado nas mãos dela, pois ela não tem profissionalismo nem nada. Foi por isso que ela preferiu doar tudo. Alguém apareceu chamando por ela. Ela se despedindo, pediu para que o paraquedista, o Marcos, se encontrasse no escritório do governo, na segunda, às 3, para o divórcio. Bom, estou a começar a ficar decepcionado, pois eu achava que esse romance ia ir muito longe. Ela deixou ele sozinho. Bom, depois de um tempo, o Marcos foi até um lugar e bateu a porta. Ele começou a falar com alguém, perguntando se esse alguém terminou o trabalho da casa da aposta. O de capuchos verde disse que foi tudo graças ao rei dos mercenários. Eles foram capazes de reunir provas sem nenhum problema. O Marcos lançou um olhar intimidador. O de verde pediu desculpas. O Marcos perguntou se ele deu o relatório de tudo o que aconteceu aqui. O de verde disse ter dito tudo o que aconteceu. Ele não estava lascado, pois cumpriu a missão que o seu irmão havia dado. O Marcos disse para ele ir-se embora e que o próximo relatório ele vai dar ao seu irmão pessoalmente. E lançou um olhar intimidador, dizendo que não foi um pedido. O de verde meteu o pé. Bom, depois de um dia cheio, ele decidiu se lançar na sua cama. Ele não queria que as coisas acabassem assim com a Heloísa e se lembrou do dia em que eles se conheceram. Ele estava na casa das apostas e queria chamar a atenção dos guardas, pois ele queria dar uma olhada lá em cima. Foi até moças paquerando. A primeira moça perguntou se eles já se viram em algum lugar e foi a segunda moça lançou uma cantada pedindo emprestado dinheiro, dizendo que ia pagar mais tarde. Os guardas notaram e foram até ele. Ele não queria que suspeitassem dele, então ele pulou da janela. Bom, e foi parar em frente da Heloísa. Ele achou que os cabelos dela eram loiros super brilhantes e suspeitou que fossem macios, mas ficou assustado e se perguntando o porquê de ele estar a pensar nisso, pois ele parecia ter enlouquecido. Agora ele precisava voltar para casa e o seu conde não pode saber que ele se casou. Apesar de tudo, ele não queria que tudo terminasse assim e dizia que se ela estivesse aqui, seria a primeira vez deles juntos. Bom, o homem ficou louco de vez. Ele ficou assustado com os pensamentos que ele está tendo. Bom, me parece que são sintomas de paixonite e o homem está a começar a apaixonar-se. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.